O boi estranho ficava sempre afastado do resto da boiada, como se carregasse uma marca invisível que afastava os outros animais. Mas naquela tarde, quando a veterinária nova da fazenda se aproximou para examiná-lo, e ele levantou os olhos de um jeito que nenhum boi costuma fazer, ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha, porque aquele olhar tinha algo de humano demais. E quando ela viu a cicatriz profunda em forma de cruz, gravada no flanco do animal, uma cicatriz que parecia ter sido feita com intenção e crueldade, o silêncio do curral pareceu engolir todos os sons, como se a própria terra soubesse que ela estava prestes a descobrir um segredo que deveria ter permanecido enterrado para sempre. A poeira levantada pelos cascos do gado formava nuvens alaranjadas sob o sol inclemente do sertão de Caruaru. Na varanda da casa grande da fazenda Santo Antônio, o velho Augusto Silva observava a movimentação dos peões com olhos cansados e vazios. Suas mãos tremiam levemente, segurando a xícara de café já frio, e as rugas profundas em seu rosto pareciam sulcos cavados pela culpa e pelo tempo. Ele estava ali todos os dias, sempre no mesmo lugar, olhando sempre na mesma direção, o curral dos rejeitados, onde ficavam os animais que ninguém queria perto dos outros. Helena Cardoso tinha 28 anos e acabara de chegar à fazenda vinda de Recife. Ela era a nova veterinária contratada para cuidar do rebanho, substituindo o velho doutor Ramos, que havia falecido 3 meses antes. Com seu jaleco branco manchado de terra e o cabelo castanho preso num rabo de cavalo prático, ela tinha a determinação de quem cresceu provando que era capaz. Naquele primeiro dia, enquanto organizava seus equipamentos no galpão transformado em consultório improvisado, ouviu os peões cochicharem. "Cuidado com o curral 3", disse Tonho, um peão de meia-idade com cicatrizes nas mãos. "Lá tem o boi que ninguém encosta." Helena parou de arrumar as seringas e olhou para ele. "Boi doente?" "Pior", Tonho baixou a voz. "Boi maldito. Tem 32 anos que ele está aqui. Ninguém vende, ninguém mata, ninguém chega perto. Ordens do patrão. 32 anos. Helena sentiu a curiosidade acender como uma chama. Bois não viviam tanto tempo, não em fazendas de corte. Havia algo profundamente errado ali. "Por que ninguém chega perto?" ela insistiu. Tonho trocou olhares nervosos com Severino, outro peão mais jovem. "Porque quem olha nos olhos dele fica assombrado. Dizem que o boi chora de noite, que ele era gente antes e virou bicho por castigo de Deus." Helena quase riu, mas a seriedade nos rostos dos homens a impediu. Superstição sertaneja, pensou, mas sua formação científica brigava com o incômodo que sentia. Naquela mesma tarde, depois de examinar os cavalos do estábulo principal, Helena decidiu conhecer o tal Curral 3. Atravessou o pasto sob o sol quente, carregando sua maleta de instrumentos. O curral ficava isolado, cercado por uma cerca de madeira mais alta que as outras, e o silêncio ali era diferente. Não havia o mugido constante, o farfalhar de rabo espantando mosca. Apenas um silêncio pesado. Quando chegou perto da cerca, viu. Era um boi grande, de pelagem escura e irregular, com manchas que pareciam queimaduras antigas. Ele estava parado sozinho debaixo da sombra rala de um juazeiro retorcido, a cabeça baixa, como uma estátua de carne e osso abandonada ali. Helena respirou fundo e abriu o portão. O ranger da madeira ecoou como um grito. O boi não se moveu. Ela entrou devagar, a maleta firme na mão. "Oi, grandão", disse com voz calma, do jeito que falava com todos os animais. "Vim ver como você está." Foi quando ele levantou a cabeça. Helena parou no meio do passo. Os olhos do boi não eram olhos de animal. Eram escuros, profundos, e carregavam uma expressão que ela só tinha visto em humanos muito sofridos. Não era medo, não era agressividade, era tristeza pura,
Uma dor tão antiga e tão funda que parecia transbordar daquele olhar. Ela engoliu seco, sentindo o coração acelerar. "O que fizeram com você?" murmurou sem pensar. O boi deu um passo na direção dela. Não foi um movimento ameaçador. Foi um movimento quase suplicante. E então ela viu, na lateral direita do animal, gravada na pele com cicatrizes grossas e deformadas, havia uma cruz. Não era uma marca de ferro de marcar gado. Era algo feito à mão, com crueldade, como se alguém tivesse esculpido a carne viva. Helena sentiu a bile subir na garganta. Que monstro faria isso? Ela se aproximou mais, estendendo a mão devagar. O boi não recuou. Quando seus dedos tocaram a cicatriz, ela sentiu o animal estremecer, e um som baixo saiu da garganta dele. Não era um mugido comum. Era um gemido, quase humano. "Meu Deus!" ela sussurrou. As lágrimas vieram sem que ela percebesse. Foi quando ouviu a voz atrás dela, grave e autoritária. "Saia daí agora!" Helena se virou de supetão. Augusto Silva estava parado do lado de fora da cerca, apoiado em sua bengala de madeira, o rosto sombrio. "Doutor Augusto, eu só estava..." "Saia!" ele repetiu mais firme. "Esse animal não é para ser mexido." Helena saiu do curral, fechando o portão atrás de si. Encarou o velho fazendeiro. "Com todo respeito, senhor, esse boi foi torturado. Aquela cicatriz..." "Não é da sua conta," Augusto a cortou. "Você foi contratada para cuidar do gado saudável. Esse aí fica quieto, isolado, e ninguém encosta. Entendeu?" O tom dele não deixava espaço para discussão, mas Helena não era de se calar. "Entendo que há algo muito errado acontecendo aqui, e como veterinária, é minha obrigação, sua obrigação, é obedecer às ordens do dono da fazenda." Augusto bateu a bengala no chão. "Se não consegue fazer isso, pode pegar suas coisas e voltar para a cidade." O silêncio tenso pairou entre eles. Helena apertou a alça da maleta com força, sentindo a raiva ferver. Mas ela precisava daquele emprego. Engoliu as palavras que queria gritar e apenas assentiu, virando as costas. Enquanto caminhava de volta para a casa, sentiu o peso de um olhar. Virou-se. Augusto ainda estava lá, parado perto do curral, mas não olhava para ela. Olhava para o boi. E no rosto dele, Helena viu algo que a fez parar. Não era raiva, era culpa. Culpa profunda e dolorosa. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Deitada na cama estreita do quarto que lhe deram nos fundos da casa grande, ela ficou repassando a cena. O olhar do boi, a cicatriz, a reação de Augusto. Havia uma história ali, uma história terrível. Levantou-se e acendeu a lamparina a óleo, pegou seu caderno de anotações e começou a escrever. Boi, aproximadamente 32 anos, segundo relatos. Pelagem escura com manchas, cicatriz profunda em forma de cruz no flanco direito, aparentemente feita com lâmina, não ferro. Comportamento anormal, olhar expressivo, gemidos quase humanos, isolamento forçado, proibição de contato por ordem do proprietário. Um barulho na janela a fez sobressaltar. Era Tonho, fazendo sinal para que ela abrisse. Helena destravou a janela e o peão entrou rápido, olhando para os lados. Dona Helena, a senhora não devia ter ido lá, ele disse apressado. Por quê? O que está acontecendo nesta fazenda, Tonho? Ele hesitou, passando a mão no chapéu. Tem coisas que é melhor não saber. Eu preciso saber. Aquele animal sofreu e continua sofrendo. Se vocês não vão me contar, eu vou descobrir sozinha. Tonho suspirou fundo. Tá bem, mas o que eu vou te contar? Ninguém pode saber que foi eu. Jurei segredo pro patrão faz muitos anos. Helena assentiu, sentando-se na beira da cama. Tonho puxou a cadeira e se sentou, a voz baixa. 32 anos atrás, o doutor Augusto não era esse homem quebrado que a senhora vê hoje. Ele era rico,
poderoso, dono de metade das terras aqui da região. Mas ele tinha um irmão. Um irmão? Carlos Silva, 2 anos mais novo. Os dois eram sócios da fazenda, mas viviam brigando. Carlos era bonito, charmoso, todo mundo gostava dele. Augusto sempre foi sério, fechado. Quando a dona Lúcia apareceu na cidade, os dois se apaixonaram por ela. Helena sentiu um arrepio. E o que aconteceu? Lúcia escolheu o Carlos. Eles iam se casar, mas Augusto não aceitou. Ele armou, inventou que Carlos tinha roubado dinheiro da fazenda, falsificou documentos, pagou testemunhas. Carlos foi preso. Meu Deus! Na cadeia, Carlos jurou vingança. Dizia que ia voltar, que ia expor a verdade. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, houve um incêndio na cela dele. Carlos morreu queimado. Helena cobriu a boca com as mãos. Augusto mandou matar? Ninguém nunca provou nada, mas 3 dias depois do enterro, o boi apareceu. Como assim apareceu? Tonho engoliu seco. Apareceu no curral, do nada. Um boi que ninguém tinha visto antes, já grande, já velho. E quando o doutor Augusto olhou nos olhos dele, caiu de joelhos no chão e começou a gritar. Dizia que era Carlos, que Carlos tinha voltado para assombrar ele. O silêncio pesado tomou o quarto. Helena sentia a pele arrepiada. E a cicatriz? Foi o próprio doutor Augusto que fez. Tonho disse, a voz trêmula. Numa noite de bebedeira, ele entrou no curral com uma faca. Disse que ia marcar o demônio que tinha vindo cobrar dele. Cortou a cruz no boi, gritando que era para expulsar o mal. Mas depois daquele dia, ele nunca mais foi o mesmo. Virou esse fantasma que a senhora vê na varanda. Helena estava tremendo. Vocês acreditam nisso? Que o boi é o Carlos? Tonho olhou direto nos olhos dela. Dona Helena, eu trabalho aqui faz 27 anos. Eu vi aquele boi me olhar de um jeito que nenhum animal olha. Eu vi ele chorar. Não sei se é o espírito do Carlos ou se é uma maldição, mas eu sei que aquilo ali não é um boi comum. Ele se levantou e foi até a janela. A senhora foi avisada. Agora faça o que quiser com isso, mas não diga que fui eu que contei. E sumiu na escuridão da noite. Helena passou os 3 dias seguintes tentando trabalhar normalmente, mas sua mente não saía do curral 3. Examinava as vacas, aplicava vacinas, tratava de feridas, mas tudo de forma automática. À noite, ficava acordada repassando a história de Tonho. Parte dela, a parte racional, científica, dizia que era absurdo. Mas outra parte, a parte que tinha olhado naqueles olhos e visto o sofrimento humano, não conseguia descartar. No 4º dia, ela decidiu investigar. Esperou anoitecer e, quando todos dormiam, pegou uma lanterna e foi até o arquivo da fazenda, uma salinha empoeirada nos fundos da casa grande, onde ficavam guardados documentos antigos. Vasculhou caixas de papéis amarelados até encontrar jornais velhos de 32 anos atrás. E lá estava. Incêndio na cadeia municipal mata 3 detentos. A matéria trazia uma foto borrada de Carlos Silva, um homem de olhos escuros e sorriso gentil. Helena sentiu o coração apertar. Leu cada palavra. Carlos Silva, 31 anos, aguardava julgamento por desvio de recursos. Morreu carbonizado junto com outros 2 presos. Investigação aponta falha elétrica. Ela procurou mais. Encontrou a certidão de casamento de Augusto e Lúcia, datada de 6 meses após a morte de Carlos. Encontrou também uma carta, escondida entre papéis de compra de gado. Era de Lúcia para Augusto, escrita anos depois do casamento. Augusto, não aguento mais viver nesta mentira. Sei o que você fez. Carlos era inocente e você destruiu tudo. Não consigo mais olhar para você sem sentir nojo. Vou embora. A carta nunca foi enviada. Helena encontrou em outro envelope a certidão de óbito de Lúcia. Falecida por pneumonia, 29 anos. Mas a data era suspeita, apenas 2 semanas após a carta.
Helena sentiu um frio na espinha. Quanto dessa história era verdade e quanto era paranoia? Ela precisava de respostas. Na manhã seguinte, procurou Augusto na varanda. Ele estava no lugar de sempre, olhando o curral distante. Doutor Augusto, preciso falar com o senhor. Ele nem virou a cabeça. Sobre o quê? Sobre Carlos Silva. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lentamente, muito lentamente, Augusto virou o rosto para ela. Seus olhos estavam vermelhos. Quem te contou? Isso importa? Importa que há um animal sofrendo ali, marcado, isolado, porque o senhor carrega uma culpa que não consegue enfrentar. Augusto se levantou, apoiando-se na bengala. Você não sabe de nada. Então me conte. Me conte a verdade. Ele respirou fundo, os ombros curvados como se carregasse o mundo. Carlos era meu irmão mais novo, mais esperto, mais querido por todos. Eu sempre fui a sombra dele. Quando Lúcia apareceu, eu pensei que finalmente teria algo que fosse meu, mas ela olhou para ele, não para mim, e o senhor armou contra ele. Eu não queria que ele morresse. Só queria que ele ficasse longe. Mas alguém pagou para botar fogo na cadeia. Não fui eu. Juro por Deus que não fui eu. Mas o senhor sabe quem foi. Augusto fechou os olhos. Era um homem que me devia favor. Ele achou que estava me ajudando. Quando eu soube, era tarde demais. E Lúcia descobriu. Ameaçou me denunciar. Ela ficou doente, pneumonia. Eu juro que não fiz nada contra ela, mas eu também não tentei salvá-la como devia. Deixei ela definhar porque tinha medo do que ela faria. Helena sentiu a raiva ferver. O senhor destruiu 2 vidas por egoísmo. 3, Augusto sussurrou. Carlos, Lúcia e a minha, porque desde o dia que aquele boi apareceu, eu não tenho mais vida. O senhor realmente acredita que o boi é o Carlos? Augusto olhou para ela com olhos de louco. Eu sei que é. No primeiro dia, eu olhei nos olhos daquele animal e vi meu irmão. Vi a acusação, a dor, a mágoa, e todas as noites eu ouço ele mugir, mas não é mugido. É choro, é meu irmão chorando. Helena não sabia o que dizer. Parte dela ainda resistia, mas a convicção no olhar de Augusto era real. Se é verdade, então deixe-me ajudar. Deixe-me cuidar dele, pelo menos aliviar o sofrimento. Não adianta, Augusto balançou a cabeça. Eu já tentei. Já chamei padres, benzedeiras, curandeiros. Nada funciona. Ele está preso naquela forma até que eu pague pelo que fiz. E como o senhor vai pagar? Augusto não respondeu. Apenas voltou a se sentar e olhar para o curral, os olhos perdidos. Helena passou os próximos dias observando. Todas as noites, por volta das 3 da manhã, ouvia um som vindo do curral 3. Era um mugido longo, lamentoso, que gelava o sangue. E sempre depois do som, via a luz do quarto de Augusto acender. Ele também ouvia. E você, que está acompanhando essa história agora, me diz uma coisa. Se você estivesse no lugar da Helena, o que faria? Tentaria ajudar um homem consumido pela culpa ou focaria em salvar um ser inocente preso em sofrimento? Deixa aqui nos comentários qual lado você escolheria, porque a decisão que ela vai tomar pode mudar tudo. E se essa história está mexendo com você tanto quanto mexeu comigo ao escrevê-la, se inscreve no canal, porque o que vem agora é ainda mais intenso. Vamos juntos até o final. Helena decidiu que, independente das crenças ou da culpa de Augusto, o boi merecia cuidado. Começou a ir ao curral 3 todos os dias, levando comida fresca, água limpa, remédios para as feridas antigas. No início, o animal se mantinha distante, mas aos poucos começou a se aproximar. Foi numa tarde quente que aconteceu o impossível. Helena estava limpando a cicatriz em forma de cruz com cuidado, aplicando pomada cicatrizante. O boi estava parado, quieto, deixando-a trabalhar. Ela falava baixinho como sempre fazia.
Eu não sei se você me entende, se você é quem dizem que você é. Mas se for, eu sinto muito. Sinto muito por tudo que fizeram com você. O boi virou a cabeça e olhou diretamente para ela. E então fez algo que a fez largar o frasco de pomada no chão. Ele inclinou a cabeça, num gesto quase humano de agradecimento, e então piscou. Não foi um piscar reflexo. Foi um piscar lento, deliberado, como uma resposta. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Você me entendeu? O boi piscou novamente. Meu Deus! Ela sussurrou, sentando-se no chão de terra. É verdade. Você é o Carlos. O animal deu um passo na direção dela e, com cuidado, encostou o focinho em seu ombro. Não foi um gesto de animal. Foi um gesto de alguém buscando conforto, buscando conexão humana que havia perdido há décadas. Helena abraçou o pescoço dele, chorando. Eu vou te ajudar. Eu não sei como, mas eu juro que vou te ajudar. Naquela noite, Helena revirou todos os livros que tinha sobre comportamento animal, neurologia, até sobre casos paranormais. Nada fazia sentido científico, mas a realidade estava ali, olhando para ela com olhos de boi e alma de homem. Foi quando lembrou de Dona Benedita, uma benzedeira que morava nos arredores da fazenda. Os peões sempre falavam dela com respeito, misturado com medo. Se havia alguém que poderia ter respostas, seria ela. No dia seguinte, Helena pegou emprestado um dos cavalos e cavalgou até o sítio de Dona Benedita. Era um lugar simples, uma casinha de taipa cercada por ervas e plantas medicinais. A velha estava sentada na porta, como se já esperasse por ela. Você vem por causa do boi amaldiçoado, Dona Benedita disse antes mesmo de Helena desmontar. Como a senhora sabe? Eu sei muita coisa, menina. Senta aí. Helena sentou-se no banco de madeira ao lado da velha. Dona Benedita, eu preciso saber se há uma maneira de desfazer isso, se há uma maneira de libertar o Carlos. A benzedeira balançou a cabeça lentamente. Maldição de culpa não se desfaz fácil. O homem que causou o sofrimento precisa pagar o preço. Que preço? Depende da maldição. Algumas pedem sangue, outras pedem confissão pública, outras pedem sacrifício. Mas todas pedem que o culpado encare sua culpa de frente e aceite as consequências. Augusto já carrega a culpa faz 32 anos. Carregar não é o mesmo que enfrentar. Dona Benedita olhou fixamente para ela. Ele trancou a culpa dentro de si, trancou o irmão num curral, trancou a verdade debaixo de mentiras. Enquanto tudo estiver trancado, nada se resolve. O que ele precisa fazer? Libertar. Libertar a verdade, libertar o perdão, libertar o irmão, mas para isso ele vai ter que perder tudo que ganhou com a mentira. Helena entendeu. A fazenda, o dinheiro, o nome, tudo. E poucos homens têm coragem para isso. Helena voltou para a fazenda com o coração pesado. Procurou Augusto novamente, mas desta vez foi diferente. Ela não foi como veterinária, foi como alguém que tinha visto a verdade e queria justiça. Doutor Augusto, eu sei como libertar o Carlos. Ele levantou os olhos cansados. Como? O senhor precisa confessar publicamente o que fez. Precisa devolver tudo o que ganhou através da mentira. Precisa aceitar as consequências, sejam elas quais forem. Augusto ficou em silêncio por muito tempo. Então, surpreendentemente, ele assentiu. Eu sei, sempre soube. Mas eu sou um covarde, Helena. Sempre fui. Escolhi minha reputação sobre meu irmão. Escolhi meu conforto sobre a verdade. Como posso mudar agora? Porque é a única maneira. E porque, mesmo depois de tudo, seu irmão merece paz. Lágrimas rolaram pelo rosto enrugado de Augusto. Tá bem, vou fazer. Mas preciso de tempo para preparar. 1 semana. Helena assentiu. Mas o destino tinha outros planos. 3 dias depois, chegaram à fazenda 2 homens de terno. Eram advogados de uma empresa de agronegócio interessada em comprar as terras de Augusto.
A oferta era generosa, suficiente para ele viver confortavelmente o resto da vida sem trabalhar. Helena ouviu a conversa da varanda. Augusto parecia tentado. Eu não sei. Esta fazenda é da minha família há gerações. O senhor está velho, Dr. Silva. Não tem herdeiros. Por que não aproveitar o dinheiro enquanto pode? Um dos advogados argumentou. Helena sentiu a raiva ferver. Ele ia recuar. Ia escolher o dinheiro de novo. Mas então, Augusto olhou na direção do Curral 3. E algo mudou em seu rosto. Não, a fazenda não está à venda. Os advogados insistiram, aumentaram a oferta, mas Augusto foi firme. Quando eles foram embora frustrados, Helena se aproximou. Por que o senhor recusou? Porque percebi que nada que eu possuo foi conquistado honestamente. Vender seria lucrar 2 vezes em cima da desgraça do meu irmão. Não vou fazer isso. Naquela noite, Augusto convocou todos os funcionários da fazenda. Na sala principal da Casa Grande, com Helena ao lado, ele fez o que deveria ter feito 32 anos atrás. Confessou tudo. Contou sobre a armação contra Carlos, sobre o incêndio, sobre Lúcia, sobre a culpa. Os peões ouviram em silêncio chocado. Alguns choraram, outros olharam para ele com desprezo. Eu vou procurar a polícia amanhã, Augusto concluiu, a voz embargada. Vou entregar todos os documentos que comprovam o que fiz. Vou pagar pelo meu crime. Mas antes, preciso fazer uma coisa. Ele pegou uma lanterna e caminhou até o Curral 3. Todos o seguiram, inclusive Helena. Sob a luz da lua cheia, Augusto abriu o portão e entrou. O boi estava lá, como sempre, sob o juazeiro. Quando viu Augusto, seus olhos brilharam. Augusto caiu de joelhos diante do animal. Carlos, irmão, eu sei que você está aí, eu sei que me ouve, e eu preciso dizer que sinto muito por tudo. Fui covarde, fui egoísta, fui monstro, destruí sua vida, destruí a vida da Lúcia, destruí a minha, e agora vou pagar. O boi se aproximou devagar. Augusto não fugiu. O animal encostou o focinho na testa do velho, e foi quando aconteceu. Uma luz suave começou a emanar do corpo do boi. Não era uma luz natural, era algo sobrenatural, dourada e quente. Helena e todos os peões recuaram assustados, mas Augusto permaneceu ali, de joelhos. A luz foi ficando mais intensa, envolvendo o animal completamente. E então, no meio daquela claridade impossível, a forma começou a mudar. Os cascos se transformaram em pés, as patas em pernas e braços, o focinho em rosto humano. Em questão de segundos, onde antes havia um boi, agora estava um homem. Carlos Silva, exatamente como na foto do jornal, nu e tremendo, caiu no chão de terra. Helena correu até ele, tirando o próprio casaco para cobri-lo. Ele estava consciente, mas confuso, olhando para as próprias mãos como se não acreditasse. Eu voltei? Ele murmurou, a voz rouca de quem não falava há décadas. Voltou. Helena sussurrou, lágrimas escorrendo. Você está livre. Carlos olhou para Augusto, ainda ajoelhado, também chorando. Os 2 irmãos se olharam por um longo momento. Havia dor, mágoa, mas também algo mais. Algo que o tempo e o sofrimento não tinham conseguido apagar completamente. Por quê? Carlos perguntou, a voz quebrando. Por que você fez aquilo? Porque eu era fraco, porque eu invejava você, porque eu achei que poderia ter felicidade tirando a sua, mas eu estava errado, tão errado. Carlos fechou os olhos e mais lágrimas vieram. 32 anos, Augusto. 32 anos preso naquela forma, consciente de tudo, mas sem poder falar, sem poder gritar, sem poder morrer. Eu sei, e eu vou pagar. A polícia... Não, Carlos o interrompeu. Você já pagou.
Vi você todos esses anos na varanda olhando para mim. Vi sua culpa comê-lo por dentro. Vi você definhar tanto quanto eu. A cadeia não vai fazer diferença. Mas a justiça já foi feita. Eu fui libertado porque você finalmente teve coragem de encarar a verdade. É o suficiente. Augusto desabou em soluços. Carlos, mesmo fraco, se arrastou até ele, e os dois irmãos se abraçaram ali, no chão do curral, cercados por testemunhas silenciosas. Os dias que se seguiram foram de transformação. Carlos, com a ajuda de Helena, foi recuperando as forças. Seu corpo estava fraco, mas sua mente estava clara. Ele decidiu não processar Augusto. Já perdi tempo demais com raiva, disse. Quero viver o que me resta com paz. Augusto, por sua vez, cumpriu sua palavra. Procurou as autoridades e confessou tudo. As investigações foram reabertas, mas devido ao tempo decorrido e à falta de provas materiais, ele não foi preso. No entanto, sua reputação foi destruída. Todos na região passaram a saber da verdade. A fazenda foi doada para Carlos, como forma de reparação. Augusto ficou apenas com uma pequena casa nos fundos, onde passou a viver de forma simples. Surpreendentemente, os irmãos começaram a reconstruir uma relação. Não seria nunca como antes, mas era algo. Helena permaneceu na fazenda, agora trabalhando diretamente para Carlos. Desenvolveu-se entre eles uma amizade profunda, baseada no respeito mútuo e na experiência compartilhada do impossível. O curral 3 foi demolido. No lugar, Carlos mandou plantar um jardim com flores silvestres, para que eu nunca esqueça de onde vim, mas também para celebrar onde cheguei, explicou. Uma tarde, 6 meses depois da libertação, Helena e Carlos estavam sentados na varanda da casa grande, tomando café. Augusto se aproximou, apoiado na bengala, mais curvado que nunca. Posso sentar com vocês? Ele perguntou hesitante. Carlos olhou para Helena, que assentiu. Pode. Os três ficaram em silêncio por um tempo, apenas observando o pôr do sol dourado sobre os pastos. Carlos, Augusto finalmente disse, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas você acha que um dia vai conseguir me perdoar? Carlos não respondeu imediatamente. Olhou para o jardim, onde antes era o curral, para as flores balançando ao vento. Eu já perdoei, Augusto, não por você, mas por mim, porque carregar ódio seria só uma outra prisão. Augusto baixou a cabeça, as lágrimas caindo silenciosas. Helena observou aquela cena e percebeu algo profundo. Às vezes, a verdade dói mais que a mentira, mas só a verdade liberta. O sofrimento de Carlos não foi apagado. As escolhas de Augusto não foram desfeitas, mas ambos encontraram uma forma de seguir em frente. E enquanto o sol se punha, tingindo tudo de dourado, Helena pensou que talvez essa fosse a maior lição. Não existe final perfeito. Existe apenas o final possível, construído com coragem, verdade e a difícil arte de perdoar. O velho curral estava vazio agora, mas o jardim florescia, e nas flores que balançavam ao vento parecia haver uma paz que não existia antes. Uma paz conquistada não pela ausência de dor, mas pela aceitação dela. Carlos levantou-se, estendendo a mão para Augusto. O velho olhou para a mão oferecida como quem vê um milagre. Com dedos trêmulos, assegurou. E ali, na varanda daquela fazenda que tinha visto tanta tragédia, dois irmãos finalmente começaram a se reencontrar. Não seria fácil, não seria rápido, mas seria real. Helena sorriu, sentindo no peito a certeza de que tinha feito a diferença. Às vezes, basta uma pessoa disposta a ver a verdade para que tudo mude. E ela, uma veterinária de 28 anos vinda da cidade, tinha se tornado a ponte entre a maldição e a liberdade. Naquela noite, pela primeira vez em 32 anos, nenhum mugido lamentoso ecoou pelos pastos. Apenas o silêncio sereno da paz reconquistada.
E no quarto de Augusto, pela primeira vez em décadas, ele dormiu sem pesadelos. Se você chegou até aqui, obrigado por caminhar comigo por essa história de dor, redenção e recomeço. Talvez ela tenha mexido com você. Talvez tenha feito você pensar sobre perdão, sobre verdade, sobre o peso que carregamos quando escolhemos o caminho errado. Eu adoraria saber. Você já passou por uma situação onde precisou escolher entre a verdade difícil ou a mentira confortável? Ou conhece alguém que carregou culpa por anos sem conseguir se libertar? Conta aqui nos comentários sua história. Vamos criar juntos uma comunidade onde a gente pode compartilhar, aprender e crescer com as experiências uns dos outros. Se inscreve no canal para mais histórias que tocam fundo na alma. E me diz, o que você aprendeu com a jornada do Carlos e do Augusto? Suas palavras importam e eu leio cada comentário com atenção. Obrigado por estar aqui. Até a próxima história.